Tudo bom, pessoal? Bem, então eu falei pra vocês que eu tava preparando o vídeo aula não digo aula, né, mas alguma coisa que eu tô estudando ainda, que eu não sei, não sabia, alguma coisa até sabia, né? E tem umas perguntas aqui dos nossos seguidores, tá? De Porto Alegre aqui, eu não vou dizer o nome, porém, quem segue o canal e é de Porto Alegre vai saber, né? O significado de espiritismo. Bem, eu não sou espírita, meu marido até frequentava quando nós éramos amigos, quando eu conheci ele, nós nos tornamos primeiramente amigos, né? Então ele frequentava o espiritismo. Com o passar do tempo, a gente foi se conhecendo mais, a gente começou a ficar, namorar, antes de casar, então ele deixou essa doutrina, tá? Por medo, por coisas que eu comecei a contar também da minha vida pessoal, sabe? Como todo mundo sabe, eu sou cristã, tá? Então eu não acredito em reencarnação. Porém, tem coisas que que fala também sobre, não é espiritismo, mas é tipo uma áurea científica, né, digamos, uma parte científica que eu acredito muito também. Então se mistura essas duas coisas, ou várias outras religiões, a gente tem o espiritismo, tá? Bom, doutrina é... O que é espiritismo? Então me pediu essa pessoa de Porto Alegre, né? Significado de espiritismo: doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, como eu falei, né? Cuja principal crença gira em torno de constante evolução espiritual, então, né? Do ser humano através da reencarnação. Então, vidas passadas, como você já deve ter ouvido falar, né? Ter algum momento ali que você ouviu falar, até mesmo no cristianismo, fala sobre Jesus, né? Que reencarnou, né? Para nós, quem é cristão, religioso, evangélico, católico, a gente acredita somente que Jesus Cristo reencarnou, porque ele se juntou com o Espírito Santo, né? Formou a Tríplice Aliança, né? Então, isso aí também eu vou falar mais adiante, tá? Tá, mas então é uma evolução espiritual através da reencarnação, que é o que eles acreditam, tá? Daí me perguntou uma pessoa de Cotiporã, onde surgiu o espiritismo, né? Bom, a doutrina espírita surgiu na França em meados do século XIX, tá? A partir de observações feitas pelo renomado pedagogo e educador francês Hippolyte Léon Denisard, Rival, também conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Todo mundo que fala em espiritismo fala espiritismo de Allan Kardec, é kardecista, né? Então é por causa esse educador, né? Ele era educador, então, né? Pedagogo, ajudava as pessoas de certa forma, né? Porque professor, a gente sabe que ajuda as pessoas, né? Educador, né? Então foi esse francês, né? Pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rival, acho que é. Bom, que eu não sei falar francês, então vocês já viram, né? Opa! Caiu aqui a tampa da minha caneta. Bom, vocês sabem que eu não gosto de editar vídeos, né? Porque eu não sei editar. Então, os que eu editei fica uma porcaria, realmente, falando, né? E eu não vou editar esse. Então, vai ficar tudo com erros, tudo gramática errada, não vem o caso. O caso é que eu consiga mostrar pra vocês conhecimento um pouquinho, né? Levar um conhecimento sobre o espiritismo ou outras teorias, tá? Ó, daí uma pessoa de Farroupilha me pediu onde pode-se ler sobre esse, ou estudar sobre esse assunto, espiritismo. Bom, pelo que eu estudei, tá? Allan Kardec publicou 5 principais obras, tá? E que serve para estudo e guia, tá? Para a doutrina espírita. Então, o primeiro, né? Não sei se é o primeiro, se está em ordem, mas eu vou dizendo, eu acho que está em ordem, tá? O Livro dos Espíritos. Então, foi em 1957, tá?
Segundo, eu acho que tá em ordem, O Livro dos Médiuns, em 59, 1800, não, 900, tá, gente? 1859. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863, tá? E O Céu e o Inferno, 1865. Depois teve a Gênesis, 1868, tá? E o conjunto dessas obras ficaram conhecidos como a codificação espírita, tá? Então, é bem interessante, é como se fosse uma bíblia, né? Um bíblio, não digo uma bíblia, mas um livro de estudo, né? Então, ela ficou conhecida como codificação espírita, tá? Me pediram aqui também de Farroupilha, de onde eles tiraram... inspiração para escrever, de onde ele tirou a inspiração para fazer os livros. Tá? Os conteúdos dessas obras, tá, seriam frutos de seus diálogos com entidades espíritas, tá, da primeira ordem considerados, né, os espíritos perfeitos, pois ultrapassaram todas as evoluções, né, todas as aprovações, impostos ao longo de suas vidas passadas. Então, quando você reencarna, que nem a gente agora nesse estado que a gente está, né, vivendo, a gente teria que fazer doações, ensinar o próximo, fazer coisas boas em vida para a próxima reencarnação, quando a gente desencarnar dessa vida, desse corpo, dessa casca, a gente encarnar uma vida, tipo, melhor. Então, como eu não estudo, né, mas as pessoas que estudam, eles acreditam que bandidos, ladrões, estupradores, matadores, né, enfim, ladrões, tipo, políticos, já não querendo falar, mas falando, né, são karmas, são de vidas passadas, que eles não foram perfeitos. Então, a gente já sabe o que espera para esses corruptos, esses bandidos dessa vida, né, se for real, né, como muitos acreditam, né, a reencarnação próxima deles vai ser cada vez decadente, né, denegrindo. Então, seria isso, né, esses espíritos perfeitos que teriam falado com Allan Kardec, tá? Eu não sei se é por meio de sessões, ou provavelmente sim, né? Eu não li ainda os livros dele, tá? Desculpe. Eu li alguns porque eu tenho um livro pequeno, né? Que fala sobre todos esses livros, um pouquinho de cada. Daí eles ultrapassaram as perfeições, né? Impostos ao longo de suas vidas. Então, por isso que eles atingiram a épice do desenvolvimento espiritual, por isso que eles conseguiram ser um espírito perfeito, digamos. Então, que Jesus, que eles acreditam, né, eu não acredito nisso, mas eu acho que a maioria de católicos são católicos, né, ou cristãos não acreditam nisso, né, mas enfim, quem é ateu também não acredita, eu acho. Desenvolvimento espiritual, tá? O espiritismo tem a ver com Umbanda. Olha que interessante esse pedido aqui de Caxias do Sul. Espiritismo tem a ver com Umbanda? Bom, é um dos motivos que eu acho que meu marido deixou de seguir a doutrina espírita, tá? Por medo que dizem, né, que tem tudo a ver aí, não sei também, mas vamos ver. Bem, o espiritismo é aberto a preceitos, né, de diferentes religiões, como cristã, que a gente vê muito eles lendo a Bíblia, né, quem assiste filmes, novelas aí que fala sobre espíritos, né, então tem a ver mais com religião diferentes, né, religiões, como a cristã, mesmo muito não acreditando, e a Umbanda, por exemplo, sendo que existem particularidades específicas particularidades específicas, tá? Opa, de novo derrubei a tampa da caneta. Então,
Tá, tem especificidade, tá? Tem alguma coisa específica em cada uma delas, tá? A doutrina espírita, por exemplo, Jesus Cristo, né? É visto em espírito, né? De primeira ordem, né? Então, ou seja, um espírito superior, como eu estava falando anteriormente, né? Com a missão de ajudar e guiar toda a humanidade, tá? Em rumo à perfeição espiritual. Jesus Cristo, ele quer isso para nós. Então, já falando um pouquinho de cristianismo, né? Como eu sou cristã, Jesus quer um pouquinho disso para nós também. Um pouquinho não, quer muito disso para nós, tá? É a perfeição espiritual nossa. Ele quer que a gente seja uma pessoa boa, de coração pura, que faça caridade, que ame as criancinhas, que é o principal de tudo, né? Os animais. Então, a gente amando, fazendo isso, a gente já tá fazendo um pouco de caridade também, tá? Pessoas doentes, pessoas em asilos, idosos, né? Se a gente... não é só amar a gente ama, né? A gente gosta do próximo. Nem todos, mas a maioria gostamos. Prefiro pensar assim, né? Então, se a gente fizer um pouquinho de cada disso, a gente tá fazendo uma caridade, né? Caridade não para as pessoas, mas para nós mesmos, porque a gente tá evoluindo como ser humano, né? E se a gente evoluir isso como ser humano, segundo o Espiritismo, a gente vai ter uma vida melhor na reencarnação, né? Na reencarnação que eles acreditam. Então, o Espiritismo, deixa eu ver, espiritual. Em contraste com o cristianismo, o Espiritismo não acredita no nascimento sobrenatural de Jesus. Gente, eu não quero falar isso porque eu acho que pode ser uma blasfêmia para quem acredita, desculpem, tá? Mas eu não tenho, assim, eu não é que não acredite, sabe? Eu acho muito improvável o nascimento sobrenatural. Eu acho que sim, Jesus foi tudo isso que fala a Bíblia, né? O cristianismo fala muito disso, né? Porque eu creio muito em Jesus Cristo e Deus. Mas eu acho que não foi nada sobrenatural, entendeu? Eu acho que sim, Maria estava grávida e sim, Jesus nasceu, né? Como diz a Bíblia, mas não no Espírito Santo. Ele virou santo, já nasceu para ser santo, né? Eu acho, na minha opinião. Não é que seja a sua ou, né, ou de outra pessoa. Eu acho que ele nasceu normal, uma criança normal, teve a sua idade ali pelos 4 anos, até os 4 anos, normal. Sendo que tem uma passagem, não fala na Bíblia, mas tem estudiosos, né, falando, né, não sei se é real também, que Jesus Cristo aos 4 anos de idade esbarrou numa criança e ficou bravo com uma criança normal. Ficou muito bravo com essa criança e disse... ficou bravo com essa criança, enfim. E essa criança caiu dura e morreu. Eu não sei se é verdade. Eu vi relatos nos estudos, né, que eu faço, né. Não sei. Mas, para o cristianismo, Jesus Cristo se batizou com 33 anos. Então, eu creio que não precisa ser batizado quando nasceu, entendeu? Porque Jesus mesmo não foi batizado quando nasceu. Ele se batizou após, né, a sua juventude já estava na metade da vida, digamos, quando ele se batizou. Então, eu creio nisso, tá? Então, por isso que eu não tenho religião, não sou católica, não sou evangélica. Eu fui criada com evangélicos, meus pais são evangélicos, tá? Minha avó era evangélica, meus parentes quase todos são. Então, eu cresci lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Fiz catequese, casei na igreja, primeiro casamento foi na igreja. Sim, tipo, tive que fazer primeira comunhão, crisma. Não querendo, mas fiz, porque eu acho assim que... Meus filhos são batizados, tá na igreja, só o Gustavo que ainda não é. Só que assim, ó, eu acho que eles têm que ser batizados, tem que ter a crisma, porque depois quando cresce a criança, com 12, 13 anos, que nem o meu caso, né, que eu casei com essa idade, eu tive que me batizar, eu tive que fazer crisma, fiz primeira comunhão, tudo no decorrer dos meus 12 anos, e eu achei muito ruim, porque eu era a única pessoa mais velha, né, fazendo o batizado, fazendo a primeira comunhão, fazendo a crisma. Eu achei muito constrangedor, tá? Eu tenho que fazer isso para poder casar. Então eu acho assim que devido a esses pedidos da igreja que ela obriga, é uma obrigação a gente fazer, eu fiz isso para meus filhos, eu batizei eles já, vou botar na crisma, não quero que eles sigam a religião católica, desculpem, mas não quero.
tá? Eles vão seguir o que eles quiserem, mas eu vou deixar tudo preparado, que se um dia eles quiserem ser católicos, eles vão ser. Se quiser ser evangélicos, eles vão ser. Se quiser ser umbanda, vão ser. Então eu não empurro eles para nenhuma religião, apesar de batizar eles quando eles nascem, tá? Então, assim, eu acho muito ruim mesmo tu ter que batizar a criança quando nasce, tu fazer eles obrigar eles a fazer crisma e ser católicos no princípio, entendeu? Eu acho que o mais importante é você ensinar a eles o respeito, até mesmo assim, que nem diz aqui, é um estudo, né, do espiritismo, ajudar o próximo, tá? Batismo, crisma, essas coisas aí, eu acho ridículo, mas eu fiz realmente para eles não passar constrangimento, que nem eu passei com 12 anos de idade, tá? E pra quem não sabe, eu casei grávida do Guilherme, eu tava com 4 meses de gestação, tá? O padre não queria me casar, porque disse que meu filho era fruto de um pecado. Da onde já se viu isso? Se um filho é uma coisa boa, é uma criança, como é que vai ser fruto de um pecado? Tá? E, assim, é coisa que não bate, sabe? Não bate. Então, assim, eu não sou católica nem sou evangélica por isso, tá? Então eu sou cristã, acredito em Cristo e Deus, somente isso. Pode ser que eu mude de opinião, porque eu tô gostando muito de estudar espiritismo, então pode ser que ali entra outra religião, não sei, uma doutrina, de repente eu gosto de fazer doações, eu gosto de ajudar o próximo, então, de repente, tá? Então vamos acabar aqui que tá já 16 minutos do vídeo. Tá, eu falei sobre nascimento sobrenatural de Jesus, que eu não acredito, né? E o espiritismo também não acredita, então isso é um pouquinho incomum, né? No entanto, a Bíblia cristã costuma ser bastante utilizada, olha, como eu utilizo bastante a Bíblia, utilizada entre os espíritas, como uma das várias referências de literaturas, ó, literárias sobre o mundo espiritual, em específico do relato de vida e obra de Jesus Cristo, porque ele era muito bondoso, diz a Bíblia, né? Então a gente gosta de seguir a Bíblia por isso, especificamente o Espiritismo, né? Além disso, os princípios da caridade, né, e da reencarnação são básicos do Espiritismo, sendo eles respectivamente, desculpa aí que eu não leio nem a minha própria letra, tá? Eu fiz uma colinha que eu escrevi pra ler pra vocês. Eu não entendo nem a própria letra. Desculpe, tá? Eu tô assistindo a série O Exorcista, que eu amo de paixão, tá? Eu vou falar sobre espíritos desencarnados também, espíritos maus, mas isso é mais adiante, tá? Então vamos voltar aqui, porque eu prestei atenção ali e já me tirou o foco. Tá, esse é o básico do espiritismo. Sendo esses respectivos... De novo enrolei a língua, tá? Respectivamente... típicos do catolicismo, tá? Primitivo e do budismo. Olha aí que interessante, ele faz parte também do budismo, tá? Então eu vou fazer um vídeo também falando sobre budismo, umbanda, cristianismo e sobre Charles Darwin. Por que sobre Charles Darwin? Vocês já vão ver. Então tá. Só para acabar então, vamos lá. O espiritismo de Allan Kardec é síntese de diferentes doutrinas, religiões e até mesmo de estudos científicos, como que é o caso do evolucionismo de Charles Darwin, tá? Charles Darwin, como vocês queiram chamar, eu não sei como é que chama. Eu acho que é Charles Darwin, tá? E que eu conheço por Darwin, né? Nos estudos da escola, até quando a gente estudou, falava também sobre uma parte, né, sobre história que eu estudei, sobre Charles Darwin. Então eu falava Darwin, eu nunca falei Charles Darwin. Para a doutrina espírita, os espíritos estão em constante evolução, então, né, sempre evoluindo. Assim como para Darwin, os seres vivos também estariam em evolução constante, de acordo com o meio em que estão inseridos, tá? Que eles estão inseridos na vida, né? Bem, se alguém quiser deixar algum comentário específico, tá?
Eu já acabei o que eu tinha que falar, já acabei as perguntas que me mandaram, por isso que eu peço sempre, mande mais perguntas, quanto mais conteúdo eu vou ter pra ler pra vocês, tá? Então, deixem um comentário aí, fiquem à vontade, tá? Pra fazer o que vocês quiserem. Se eu disse alguma coisa errada aí, podem me corrigir, por favor. Por favor, me corrigem, tá? Que se eu falei alguma coisa errada aí. É que eu não sei muito sobre o caso mesmo, sobre... É um estudo que eu fiz em 3 ou 4 dias, então é muito pouco, tá? Você tem que estudar uma vida inteira sobre isso, porque é muito interessante mesmo, assim. E espero que tenham gostado, tá? Então deixe o seu like ali. Beijo. Até amanhã. Eu tô preparando mais uma matéria sobre religião. Provavelmente eu vou falar sobre demônios de novo. Quem gostou, quem pediu. Ou Wicca, alguma coisa assim, tá? Então, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Porque eu tô preparando essas matérias, às vezes eu não consigo gravar, gente. É uma correria, assim. Meu dia a dia tá sendo muito corrido porque eu tô com um problema de saúde, tá? Vocês acho que viram que eu fui fazer um exame esses dias de tomografia. Deu alterações ali, né? Nada de preocupante em relação, creio eu, né? Creio como cristã, acredito muito em Deus, que vai me livrar de tudo disso, né? E esse seria mais uma aprovação, tá? Isso que eu tô passando. Então, eu peço que tenham paciência, curte o meu canal, dê seu like. E se amanhã eu não postar vídeo, eu vou postar o porquê eu não tô postando. Não é só porque eu tô preparando, tá? Vídeos é também. O maior motivo é isso, tá? Que eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar sobre os casos. Mas é também por causa da minha saúde, tá? Eu tô uma correria aqui em casa, mas tá tudo ok, tá? Obrigada, fiquem com Deus. Até amanhã.